Boa tarde, eis-me aqui mais uma vez, na presença do Senhor, para falar sobre um tema, queridos, que vai lhe dar mais conhecimento. Amém, glória a Deus por isso. Então, queridos, os temas que eu vou abordar hoje é como se iniciou o Espiritismo, o que Deus diz sobre a palavra, diz na sua palavra sobre o Espiritismo, e veja os seus ensinamentos, que é abominável ao Senhor. Como diz a palavra, amados, não decreta todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, diz 1 João 4, de 1 a 4, é verdade. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, pois obedecerão a doutrina enganadoras e o ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e o que tem cauterizado a mente de muitos. Eita, vai ser forte. Então, oremos para que Deus abra nosso entendimento agora, queridos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Senhor Deus, vem, Senhor, com o teu poder do Espírito Santo sobre nós agora, abrindo o entendimento, nos dando sabedoria, Pai. Ó Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até o confim da terra. Senhor, acampa teus anjos aqui agora, Senhor, para que nada seja interrompido, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais daquele que está ouvindo a tua palavra, Pai, que daqui sairá só a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me capacita e coloca na minha boca as tuas palavras. E abençoa cada um que está ouvindo e abre-lhe os ouvidos, Pai, e o coração para ouvir tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, queridos. Antes de começar esse tema tão forte que vai ser dito, como se originou o Espiritismo, Deus me deu algumas palavras que diz assim: ouve, pois, as minhas palavras. O Senhor está mandando agora ouvir as palavras dele, porque vai sair muita palavra. 80% que você vai ouvir aqui é palavra do Senhor. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes a leis e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer, para que julgue este povo. Êxodo 18, 19 e 20. Hão de vir anunciar a justiça dele. Eita, essa palavra foi forte quando eu li. Vão vir anunciar a justiça dele. Salmo 22, 30 e 31. Aí Deus me diz: Kétima, o bordão de Deus estará nas minhas mãos, ou seja, estará nas tuas mãos também. Êxodo 17, 9. Assim como foi com Moisés, será conosco, queridos. Que coisa tremenda. É forte que vai ser dito agora. Como se originou, E Deus diz em Josué 1: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E comigo e contigo também. Aleluia. Faz a obra. Ele é o mesmo, querido. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Amém. Então disse o Senhor: escreve isto para a memória no livro e repete-o, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque. Quem é Ameleque? Ameleque são os traidores, são o inimigo de Deus, aqueles que distorcem as palavras. Hoje são os Ameleques de hoje. Eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. E edificou um altar e chamou o Senhor, é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, glória a Deus. Não temerei mal algum, porque o muro de fogo está ao meu redor. Êxodo 17, 14 e 15. O Senhor é a minha justiça também. Jeremias 32, 16. Ele é a nossa justiça. Amém. Quem sou eu? Mas é o Senhor que fala pela palavra. Escute. Formosa és, querida minha, como Tisa, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Desvias os meus olhos, porque eles me perturbam. Cantares 6, 4, 5. Deus está dizendo: tu és a minha bandeira, aleluia, formidável como Jerusalém, e um exército como bandeira. O Senhor que está vindo. Amém. Com glória, poder e graça. Dizendo assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética que vai ser dita agora, e fazer bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que eu declarei e a estrela da alva nasça no seu coração. Vai nascer a estrela da alva do teu coração agora. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma da profecia que vai ser dita agora, das escrituras, provém de particular elucidação, porque nunca jamais, meus queridos, profecia alguma foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até o confim da terra. Isso é a palavra que diz Isaías 1 Pedro de 1:19 a 21. Não é de palavra de homens, como muitos dizem, é feita pelo homem. Sim, mas é movida pelo Espírito Santo. A palavra vai ser dita agora. Então, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeira? Não sei como me imaginei no carro do meu povo, Cantares 6:10. Então o Senhor é a bandeira, é a nossa bandeira, e o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Ele vai levantar um estandarte e vai dar a conhecer a todas as nações, querido. Como diz, até ser cheirado o conhecimento da glória do Senhor, como as águas correm para o mar. E ele diz, eis de anunciar a minha justiça. Então, Deus me deu uma palavra de Isaías 16:1. Enviai cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto até o monte da filha de Sião. Você é a filha de Sião, a igreja é a filha de Sião. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, firme para sempre, queridos. Então, muito dentre deles tropeçarão, escute bem, muito dentre desses tropeçarão, esses amalequitas, né? Os amalequitas, são muitos que vão tropeçar e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. E Deus fala, resguarda o testemunho, filha, sela a lei no teu coração, sela a lei nos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos e as filhas que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, escute bem, olha essa palavra agora. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará a Deus? O povo não consultará a Deus, é para consultar a Deus, não a esses adivinhos e necromantes que lidam com os mortos. A favor do vivo se consultarão os mortos? Ele pergunta. Acaso não consultará o povo a Deus? A favor do vivo se consultarão os mortos? Não. Então a palavra diz, a lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verá a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão seu rei? É verdade. E ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, e escuridão, e sombra de ansiedade, e serão lançados para dessas trevas. Isaías 8, de 15 a 22, querido, é forte. Todo aquele que não busca a Deus e é contrário à palavra dele, é isso que acontece, é só angústia e ansiedade. E outra palavra, porque confiaste a tua maldade e disseste, não há quem veja a tua sabedoria e a tua ciência. Isto te fez desviar e disseste contigo mesmo, eu sou, além de mim não há outra, pois sobre ti virá o mal, que por encantamento não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, diz o Senhor, como não imaginas. Deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias e que te fatigaste, e desde a tua mocidade talvez possa tirar proveito, com isso inspira terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas, ou seja, consultas variadas de astrólogos, de mediúnicos, de tudo isso que se chama feitiçaria, queridos. Assim serão para contigo, está Isaías 47, de 1 a 15. Assim serão contigo aquele com que te fastigaste, com que te negociaste. Isso é forte. Então, querida, vamos no que interessa mais ainda, é o que? A origem, de onde veio o Espiritismo. A palavra de Deus diz, amado, não dê crédito a todo espírito.
Mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. 1 João 4, de 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e o ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência de muitos, tem cauterizado a mente, por mais que você fale errado, eles não querem dar ouvido. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, mas agora é forte, veja a origem. Começou com a brincadeira de criança, queridos. Como se iniciou o Espiritismo? O que é Espiritismo? É algo abominável a Deus. Diz assim, a palavra abominável significa que excita o horror, é detestável, aquele que merece ser abominado, odioso, repugnante para Deus. E Deus abomina tudo isso, a feitiçaria, a idolatria, tudo que vem contrário à palavra dele. Por isso que ele fala amalequitas. Por que amalequita? Vou destruir todos os amalequitas, aqueles que traem, aquele que engana, distorce as palavras. Então a palavra de Deus me diz em Deuteronômio 18, de 9 a 16. Quando entrares na terra do Senhor, teu Deus, que te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti que faça passar pelo fogo seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem, escute bem, que consulte um espírito, adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos. Escute bem, os mortos, se chama necromancia. Ou seja, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. É a palavra que está dizendo. E por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus lança fora diante de ti, perfeito serás para com que o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem-se os prognosticadores e adivinhadores, porém quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Forte agora que você vai escutar, isso é palavra. Por isso lhe envia Deus a operação do erro, para que dê crédito à mentira, a fim de que suas sejam julgadas todas que não deram crédito à verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 2. Porque o homem tem um livre-arbítrio, é você quem escolhe, querido, acreditar nas mentiras do diabo ou acreditar na palavra de Deus. Então vamos agora, queridos, continuando nesse estudo, né? E vai ser algo tremendo e vai abrir o entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus amados, rejeitemos tudo que é contrário à palavra de Deus, como está escrito em 2 Coríntios 4, porque Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia ou mentira, nem adulterando as palavras de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade vai ser dita agora. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque Deus disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que tremendo, né? Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4,17. Vamos conhecer agora o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, querido. Agora você vai entender. Saiba a verdadeira origem do Espiritismo. Começou tudo com as irmãs Fox. Se chama as trambiqueiras Kardec e o imperador maçom. Ou seja, elas são as trambiqueiras conhecidas. Por quê? Porque surgiu como uma brincadeira de criança. Então, como surgiu o Espiritismo? É uma prática conhecida como necromancia, mas sua sistematização prática chama-se Espiritismo, que foi criado por Allan Kardec. Iniciou-se no século XIX, no auge da onda positivista, relativista, tudo pode fazer, aquela positivista, essas coisas. Então, querido,
houve uma grande onda de manifestações mediúnicas nos Estados Unidos e na Europa. Estas manifestações consistiam principalmente em coisas estranhas e ruídos estranhos, pancadas em móveis e objetos, se moviam ou flutuavam sem nenhuma causa aparente, diziam eles, né? No final do ano de 1840, destaca-se o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos. Então, naquele auge estavam aquelas invenções, parece isso, a mesa se levanta, aquelas coisas que o homem imagina, né? Então, as irmãs Fox começaram com elas, as três irmãs, em 1855, pedagogo, investigador, foi resolver ver o que está acontecendo com as irmãs Fox, as médium irmãs Fox que se chamam. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o espiritismo não surgiu na França, pátria natal de Kardec, mas nos Estados Unidos, na cidade de Hildesville, com as irmãs Margaret Fox, Catarina Fox e Lian Fox. A partir de 1848, as meninas tinham 12 e 9 anos de idade e costumavam fazer brincadeiras para assustar o pai, que era um pastor evangélico, e a sua mãe também. Por toda a casa ressoavam barulhos estranhos, que os pais impressionavam atribuir aos espíritos. Os pais diziam que eram os espíritos, ela está se comunicando com os espíritos, misericórdia. Então, uma irmã delas, a irmã mais velha, foi e começou a divulgar isso, e veja o que aconteceu. Os truques infantis eram tão ardilosos que acabavam atraindo jornalistas, intelectuais e religiosos e investigadores. Detalhe, entre os investigadores estava Allan Kardec. Muitos deles afirmavam a veracidade do fenômeno, dando início a um enorme interesse e estudo da possível comunicação provocada entre vivos e mortos. Que mentira! Kardec define o espiritismo como uma doutrina firmada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Segundo ele, o espiritismo aliará a ciência, filosofia e religião. Não. O termo espiritismo foi criado por Kardec em 1854 para definir o corpo de ideias reunidas em um livro, o Livro dos Espíritos, a maior mentira do século, entre tantos outros livros que eram heréticos. Então, as irmãs Fox, vamos começar agora. As irmãs Fox foram 3 mulheres que tiveram para o espiritismo nos Estados Unidos a sua genese como criadora, ou seja, no espiritismo ocidental. As irmãs eram Catarina, Kate, que se conhecia, Lian Fox e Margaret, conhecida por Maid Fox. As irmãs fizeram sucesso como médios que diziam possibilitar espíritos a se manifestarem nas batidas, digo logo que é batida de Olodum, tipitologia se chamavam. E eis a verdadeira história das médios irmãs Fox e o fantasma batuqueiro, o Olodum. Quem é? Pedagogo francês Hippolyte Léon Desailly Rivaito. É o nome usado para o pseudônimo de Allan Kardec. Querido, então iniciou-se com as irmãs Fox, com aquela brincadeirinha de batuque. Faltou energia, certo dia elas começaram com as brincadeiras e isso tornou-se tão sério e se espalhou. Então, olha o que aconteceu. Por 40 anos, Margaret Fox ganhou muito dinheiro e fama com a divulgação do espiritismo. Porém, em sua crise de consciência, resolveu escrever uma carta para o jornal New York Herald, confessando que tudo havia sido uma farsa. As pessoas que procuravam envolver-se com o espiritismo tornavam-se loucas, diz ela. Seja qual for a forma qual se apresenta o espiritismo, tem sido e será sempre uma praga e uma armadilha para os que nele se metem. Essa é a palavra dela, viu? Margaret Fox, trecho de uma carta publicada no New York Herald, 1888, nos dias posteriores a esta bomba, milhares de cartas de espíritas inconformados chegaram à redação do jornal pedindo que Margaret desmentisse sua confissão. Ficaram, então, não, eles estavam gostando tanto da mentira e foi pedir a ela que desmentisse. A reação desse pessoal estava registrada, já registrado isso, em Nova York. Nessa ocasião, Margaret demonstrou como fazia o truque do fantasma batedor, que dava pancada no assoalho das mesas. E também declarou ela, escute,
Sabia então que todos os efeitos por nós produzimos eram absolutamente fraudulentos. Ora, tenho explorado o desconhecido à medida em que uma criatura pode. Tenho ido aos mortos procurando receber deles um pequeno sinal. Nada vem dele, nada. Tenho me assentado sozinha sobre os túmulos para que os espíritos daqueles que repousam debaixo da pedra pudesse vir ter comigo. E ela diz nada, ela diz que nada. Isso causou uma polêmica tão grande na época, porque estava tudo já... Allan Kardec já tinha sistematizado o espiritismo e começou, elas ganharam muito dinheiro, mas chegou uma hora que ela disse, não, foi tudo mentira, queridos. Então, nada ela se ouviu nisso. Dias depois dessa segunda reportagem, a outra irmã, Catarina, também tomou vergonha na cara e resolveu jogar o lixo no ventilador. Nada me importa, diz ela, não me importo com o espiritismo, no que me concerne, acabei com isso. E direi, considero uma das maiores pragas que o mundo jamais conheceu. A outra também disse isso. Não hesitaria um momento desmascará-lo. O espiritismo é fraude, do princípio ao fim. Ela que falou. E é a maior impostura do século. Catarina Fox disse isso no jornal New York Herald, de 1888. Então, no dia 21 de outubro de 1888, na Academia de Música de Nova York, centenas de pessoas presenciaram Margarida fazer uma nova demonstração de como realizava seus truques. Ela foi mostrar como era. No ano seguinte, ela tentou desdizer o que havia dito. Ela se arrependeu do arrependido. Mas sua reputação já estava arruinada. Porém, com base nesse desmentido, os espíritos continuaram afirmando a veracidade do caso. Então, Allan Kardec deu continuidade. Imagine, seria muito chato ter que reconhecer que Kardec era um grande crédulo ou oportunista, já que ele foi um dos cientistas, investigadores, que deram crédito às irmãs Fox. Poucos anos depois, as duas irmãs Fox morreram afundadas no alcoolismo. Livro sobre as irmãs Fox, de Olidinha. Então, falando com os mortos, as irmãs americanas que discernem o espiritismo. Bárbara Esmo, editora Agi, 2011. Leia esse livro que fala sobre elas. Então, quem foram os primeiros teóricos do espiritismo? Um ano antes do caso das irmãs Fox, um avô intelectual de Chico Xavier, Andrew Jacques Davis, publicou uma obra mediúnica chamada The Principle of Divine Revelation. Ele colocou um livro, uma obra mediúnica chamada isso, que eu não sei falar inglês. Na França, ainda em 1846, surgia Arcanjo de Vida Futura Revelados, outros livros e vários demais. E no meio dele estava o espiritismo, tem em suas raízes o hipnotismo ou mesmerismo, que recebe esse nome por ter sido imaginado pelo médico austríaco Franz Hans Mersner. O hipnotismo era visto como uma espécie de magnetismo animal, seja lá o que for, seja lá isso que quer dizer, e chegamos a Allan Kardec. Mas a palavra espiritismo, como conhecemos, foi proposta por Hippolyte Léon Désiré Rivail, é o nome dele, mas conhecido pelo seu epônimo Allan Kardec. Por isso, essa forma francesada de necromancia recebeu o nome de kardecismo, porque o Deus daquela nação, que já foi chamado a joia da igreja, tornou-se capaz de produzir tanta titica, como diz o produtor desse documentário, que eu achei tremendo. Meu Deus do céu, quanta falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Kardec era um oriundo de uma família católica. Aos 10 anos foi enviado a Yerdun, na Suíça, para o Instituto Pestalozzi, dirigido na época pelo próprio. Pestalozzi era um protestante calvinista e liberal que, claro, identificava a religião como moralidade. Com uma cabecinha dessa, escrevendo vários livros didáticos, era fruto do seu tempo. Metódico, lógico e bom expositor. Um positivista total ele é. Era versado em inglês e alemão, além de ser excelente matemático. Trabalhou como tradutor, contador. Em 1826 casou-se com a Amélie Gabrielle, 9 anos mais velha do que ele. Não teve filhos. Ao contrário da ideia que domina o imaginário popular, Kardec não era versado em religião.
e não entendia tufas de teologia, nada ele entendia de religião. Seu interesse por esse campo foi despertado pelo fenômeno das mesas gigantes. Mesas, se juntavam nas mesas, começava a fazer barulhos, e eles tinham as táticas, botavam um ferrinho aqui e começavam os barulhos na mesa. Gente, era tanto charlatanismo na época. Então, ele se interessou pelo fenômeno das mesas gigantes e falantes, com também o caso das irmãs Fox. A partir daí ele abraçou a teoria da presença e a atuação dos espíritos. Aí começou a história, começou a sistematizar, começou a fazer a sua doutrina de homens. Então, pergunta que não quer calar: como Satanás é o Deus deste mundo? 2 Coríntios 4:4. Como é? A palavra diz isso. A palavra diz, a frase Deus do mundo diz assim: Deus desse mundo cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a luz de Cristo, na imagem de Cristo. O Deus desse século indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, meta, desejo e ponto de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação, comércio mundial. Os pensamentos ideais, especulações e falsas religiões do mundo estão sob seu controle e surgiram a partir das suas mentiras e enganos. Ele é o pai da mentira, diz João 8. Satanás também é chamado príncipe do potestades do ar, Efésios 2:2. Ele é o príncipe deste mundo, em João 12:31 diz isso. Estes títulos e muitos outros representam a capacidade de Satanás de enganar e aprisionar mentes leigas. Dizer, por exemplo, que Satanás é o príncipe da potestade do ar significa que de alguma forma ele governa o mundo e as pessoas. Isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente. Deus ainda é soberano, é Deus que... Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse nesse mundo dentro dos limites que ele estabeleceu para ele. Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos nos lembrar que Deus deu a ele o domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás, só aqueles que não estão de acordo com a palavra. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo. Encontram-se no poder do maligno. Então, 1 João 5,19 diz isso. E são escravos dele. É forte. Em 18 de abril de 1854, publicou a sua obra mais conhecida, O Livro do Espírito, ou seja, Kardec publicou O Livro dos Espíritos, a maior enganação do século. Mas um livro fundamental do Espiritismo é o Livro dos Médiuns, com o subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores de Espírito. A palavra diz, não evocai os espíritos. Olha o que diz aqui. Amado, não dê crédito a todo espírito, provai o Espírito de Deus, que vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, de 1 a 4. Ora, o Espírito expressa que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinam demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, queridos. Isso é muito forte. Cuidado com as mentiras que proclamam. Vãs filosofias se tornam presas. É verdade. Destarte, vemos o Espiritismo não existe sem a necromancia. O Espiritismo não existe sem a necromancia, porque a necromancia é a evocação dos mortos. Outros livros importantes para entender o Espiritismo no mesmo autor são O Céu e o Inferno e a Gênese. Convém notar que a linguagem literária e a filosofia por trás destes livros. Em 1855, Allan Kardec iniciou a publicação da Revista dos Espíritos, que só deixou de ser publicada esse nome em 1976. Ainda em vida, Kardec viu chegar o Espiritismo no Brasil. O Império Dom Pedro II, maçom de 4... Ele era maçom, Dom Pedro II. Receberam o espírito de braço aberto. Em 1884 foi fundada a FEB, Federação Espírita do Brasil, que tem como órgão de divulgação a revista O Reformador, que existe até hoje. Com esse nome, a revista recebeu o dedão da aprovação de Lutero, lá do além. Kardec se dizia guiado pelo Espírito da Verdade. Não, meu Deus, veja bem, discernir o Espírito da Verdade. Que seria aquele a quem Jesus mandaria para guiar seus discípulos, diz ele. Fala sério, né, meus amados? O rapaz, pelo jeito, não havia ouvido falar do Espírito Santo. Isto é, o que dá leitura seletiva da Bíblia.
Kardec só consiste em ensinamento morais no Sermão da Montanha. Ele só pega o Novo Testamento porque ele não leu o Antigo, onde vê reis se misturarem com os médios e há uma destruição da nação só porque se misturava com essas coisas, que é abominável ao Senhor. E dessa forma foi estabelecido dos preceitos do Espiritismo, que é a importância da caridade. Olha a mentira, lema. Eles dizem, veja bem, fora da caridade não há salvação. Entenda como sendo a benevolência para com todos, indulgentes para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que mentira. Lê Salmo 49, que diz, ninguém, nenhum homem pode dar pela salvação de outro. Diz Salmo 49, querida, é muito forte isso. Em 12 de junho de 1856, ele recebeu do tal Espírito a seguinte mensagem, escute: previno-te que rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Diga aí. Foi nessa hora que Kardec começou a ouvir o fundo musical tocar. Oh, meu amor, minha querida, eu tenho fome do seu toque. Oh, toque, toque do Olodum. Um tempo longo e solitário neste material a seguir, você saberá mais sobre a pretensão do Espiritismo ser a terceira revelação, bem mais completa do que Moisés e Jesus. E analise dos demais pontos da doutrina espírita sobre a ótica da única doutrina, que é sã. Veja bem, eles vai coçar o ouvido dele com a sã doutrina, porque a sã doutrina eles não aceitam. É verdade, meus queridos. Eita Jesus, fique com Deus, origem do Espiritismo. As irmãs Trambiqueira Kardec é um imperador maçom. Veja esse documentário por Paulo Ricardo em 27/6/2013. Desse documentário eu juntei vários documentários tremendos, estudos que foram feitos. Então, o que eles dizem sobre o Espiritismo, a origem do Espiritismo? Olha o que ele fala. A teoria falaciosa da reencarnação kardecista e espírita vai totalmente contra a palavra de Deus. É verdade. E sem dúvida é o princípio fundamental do ser humano, que é a liberdade consciente, bem como o livre-arbítrio dado por Deus aos homens. Ora, o espírito reencarnar-se para expiar culpas, veja bem, olha o que fala, o contexto que fala contra o Espiritismo. Ora, o Espiritismo reencarnar-se para expiar culpas de quem não tem a mínima lembrança, isso vai expressamente contra o perdão e a anistia e a misericórdia e a piedade tanto do plano divino como humano. Terceiro item, sem liberdade para agir, mas vivendo unicamente para expiar implacavelmente, morrer, nascer, culpas anteriores. Desta forma o homem não construiria história, pois ficaria preso às suas culpas, porque todos nós pecamos, queridos, e Deus perdoa. Embora reconhecidas, arrependidas, perdoadas e até pagas em alguns casos, enfim, não poderiam usufruir do livre-arbítrio. Veja como é o contrário, né? Quarto item, mas felizmente ou infelizmente para os espíritas, sabemos comprovadamente a história não para negride, mas sim para avanço e progride, ou para a luz ou para o caos e a anarquia. Quem lê a Bíblia sabe perfeitamente para onde caminha o destino da humanidade. Se fosse assim, já estaríamos perfeitos hoje. Se os espíritos reencarnados para purificar-se de culpas anteriormente cometidas, em hipótese alguma, repetir o que está espiando ou pagando, o que é simplesmente impossível, meu querido, a menos que se negue a liberdade humana ou admita-se um interminável reencarnar-se em uma terra cientificamente eterna. Tem que reencarnar, é como nascer. Não existe, isso é mentira. A palavra de Deus diz que morremos só uma vez. O homem está ordenado a morrer uma só vez. E da próxima vez vem o juízo. Ou seja, vai ser levantado, ressuscitado para a morte eterna e vida eterna com Jesus Cristo. A escolha é sua. Diz em Hebreus 9:27. Por fim, para quem deseja ser um autêntico cristão, tudo que foi inventado sobre a falaciosa farsa da reencarnação, como a gente vai ver já, pode muito bem ser deixado de lado, bastando-se a palavra de Deus muito simples e clara na Bíblia Sagrada. Hebreus 9:27, escute. Todo homem está destinado a morrer uma só vez e logo após haverá o julgamento. Lucas 23:43 diz também.
Disse Jesus ao ladrão, crucificado e arrependido: eu te asseguro, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim, quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo e cegou, veja bem, cegou, né? Ele não está dizendo que ele tem autoridade máxima, querido. E lembre bem, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e apareceu a mais de 500 pessoas, e apareceu no seu corpo. Não foi outro corpo, não. Se fosse assim, ele nasceria outro corpo, ele ressurgiria em outro corpo. Veja bem como é mentira isso. Só basta isso. Reflita bem. Então, está transmitida a ideia de que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica. Em 2 Coríntios 4,4, o incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O esquema Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam os incrédulos, filosofias para a verdade do Evangelho. A filosofia de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas estão presas, com as suas vãs sutilezas, como vocês vão ver lá na frente da palavra. Um exemplo de tal filosofia falsa é a crença de que o homem possa ganhar o favor de Deus por um determinado ato ou caridade, ou atos, como por exemplo ser caridoso e fraterno, ou algo semelhante. Então, como está escrito, cuidado com as vãs filosofias que tem ensinado homens que se faz prisioneiros dessas seitas heréticas. Olha a palavra que diz agora. Mas não entre questão, diz a palavra Tito 3, 9 e 11. Mas não entre questão louca, genealógica e contenda e nos debata acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra demonstração, ou seja, exortar ele, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, e estando já a si mesmo condenados, ou seja, tais que praticam isso estão condenados já, queridos, são hereges, diz a palavra em Tito. E agora escute essa palavra: como, pois, recebeste Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graça. Temos cuidado para que ninguém vos faça presa. Olha, cuidado, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições de homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque neles habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele. A palavra de você está perfeito. Não precisa nascer, não, querido. A perfeição vai ser adquirida à medida que vai andando com o Senhor. Amém. Que ele é a cabeça de todo principado e potestade. Sepultados com ele no batismo, no Espírito Santo, é claro. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Os vivificou juntamente com ele, nos perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, riscado a dívida que era contra nós. Não precisamos morrer mais. Nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando o principado e potestade, e o expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Deus expôs ele quando ele ressuscitou. Deus tomou a chave da morte, e não haverá mais morte para aqueles que creem em Jesus Cristo, querido. A vida eterna, não precisa morrer, renascer, porque se você está fazendo isso, está dizendo que é mentira a cruz, é mentira a ressurreição. Eles trocam a ressurreição por reencarnação. O pior de tudo é que chegou um parente meu e disse: vocês trocaram a Bíblia, trocou a ressurreição, na reencarnação por ressurreição. Quase caí dura quando eu escutei essa palavra. Como é? Isso foi a pior mentira que eu já escutei, assim. Eu fiquei pasma, eu não acredito que eu estou escutando isso. Então vamos continuar. Em quase todas as religiões falsas, que diz que é ganhar a salvação pelas obras, no entanto é contrária à revelação bíblica, como vocês vão ver agora. Veja nessas duas passagens, é bem claro que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, meus amados, e sim pelo poder derramado e sobrenatural do Espírito Santo, pela graça que Deus derrama sobre nós, pela graça. Graça é poder imerecido. Veja a palavra agora.
e nos vivificou o Espírito, estando vós mortos em vossos pecados e ofensas, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o maligno, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos espiritualmente falando, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos, é um poder sobrenatural. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente começa a ser coparticipante da glória de Deus nos céus, querido. Fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a abundância da riqueza de sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem, agora escute bem, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus preparou que andássemos nela. Efésios 2, de 1 a 10. Ele está dizendo o seguinte: você foi salvo pela graça, Deus te deu de graça, ou seja, teve a cruz, né? Deu de graça, mas teve o preço da cruz, e a cruz nos trouxe para se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de uma forma sobrenatural. Aleluia! Como diz aqui, ó. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, todos os homens que o aceitam, Jesus Cristo, não pelas obras de justiça, diz a palavra, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, renovação do Espírito, lavagem regenerador, é sobrenatural. Recebereis poder ao descer sobre vós, ó Espírito Santo, serei minhas testemunhas, diz a palavra. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que somos justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que tremendo! Fiel é a palavra, e isto quero que deve ser firme para quem crê em Deus. Procure aplicar essas boas obras, então, coisas boas e proveitosas aos homens. Ou seja, é bem claro, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas pelo lavar regenerador. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, o poder do alto, querido. Nada é dado se não for do alto. Amém. O homem não pode trabalhar para ganhar o favor. Tem até um salmo que é tremendo, que fala sobre isso. Agora eu vou ter que falar. Parar um pouquinho e Deus está mandando entregar essa palavra em Salmos 49, que diz assim, olha o que diz: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, ou seja, salvar, nem pagar por ele o Deus do seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então, o seu pensamento ímpio e suas casas serão perpétuas, e sua morada para todas as gerações. Então, todavia, o homem não permanece em sua ostentação, e antes como os animais que perecem. Ele está falando que nenhum homem nada pode salvar, obra nenhuma, queridos. O homem não pode trabalhar para ganhar o favor de Deus. A vida eterna é um dom gratuito. Efésios 2, de 8 a 9. E esse dom gratuito está disponível por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus, é só por Ele. Você pode perguntar por que a humanidade simplesmente recebe o dom gratuito da salvação. A resposta é que Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado a humanidade a seguir o seu orgulho, em seu lugar. Em seu lugar. Satanás divide a agenda, o mundo incrédulo a segue, e a humanidade continua a ser enganada. Ele é o pai da mentira. E a palavra de Deus diz, aquele que mente não ficará na minha casa. É verdade. Não é à toa que a Bíblia chama de Satanás de um mentiroso, pai da mentira, João 8, 44. Existe um espírito maligno e um espírito de Deus. A de Deus para discernir o verdadeiro. Veja que o espírito de Deus
ele discerne o verdadeiro. Então, como está escrito em 1 João 4, de 1 a 4 diz: amados, não creia todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceu o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, aquele que não confessa, a respeito do qual tendo ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós e em mim, aquele que está no mundo, querido. Ele é o pai da mentira. Como diz em João, então, pois é, aquele que está no mundo é mentiroso, que se diz falar com os mortos, querido, que é abominável para Deus. Deus fala sobre isso e diz que não se misture com necromancia, nem feitiçaria, nada, idolatria, nada disso. Deus abomina. E isso é muito forte. Olha o que diz aqui, ele é o pai da mentira. Qual é a razão por que não me compreendeis a minha linguagem, diz o Senhor? É porque sou incapaz de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos da carne. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, diz o Senhor. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque sois do diabo, porque não sois de Deus. E lá no 51 diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está em João 8, 43 a 51, queridos. É verdade. Então provai se o Espírito vem de Deus. É muito forte. Necromancia ou evocação do morto é uma prática que supõe a possibilidade de entrar em contato com os mortos, e esse pode comunicar mensagem além, dizem ele, né? E até aconselhar os vivos em problemas difíceis. Que mentira! A prática do espiritismo sempre foi severamente proibida por Deus. Abaixo estão alguns textos da Bíblia com referência ao espiritismo e também à adivinhação e à astrologia, que frequentemente acompanham os que dizem os médiuns. Ou o que diz agora a palavra: não recorra aos médiuns nem aos necromantes, nem consultem os espíritos para não vos tornar-se puros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Se alguém recorrer aos médiuns e adivinham, prostituindo-se com eles, eu voltarei minha face contra ele, eliminarei no meio do meu povo. Levítico 26. O homem ou a mulher que se tornar médium ou adivinho serão mortos por apedrejamento. São réus de morte. Levítico 20, 27. Lê Deuteronômio 13, de 2 a 6. E Deus continua em Jeremias 33, 16. Ela será chamada justiça nossa. Por isso que Deus fala que esse tema é a justiça de Deus contra o espiritismo. Então eu estou dando o conhecimento desde a origem, querido. Começou com brincadeira de criança, passou pelo imperador maçom e chegou a Allan Kardec. Oh, meu Senhor, abre os olhos espirituais, queridos. Veja a ramificação do espiritismo. As muito diferentes formas do espiritismo que se vêem atualmente resultam de uma adaptabilidade ao meio ambiente religioso e cultural do povo deste país, onde nos encontramos. Certamente faz parte da estratégia satânica mudar apenas o nome, mas a doutrina e a operação continua a mesma. Podemos citar muito necromancias do espiritismo, tais como espiritismo comum, baixo espiritismo, espiritismo científico, espiritismo kardecista, espiritualismo, quiromancia, cartomancia, grafologia, hidromancia, astrologia, voduísmo, candomblé, umbanda, quimbanda, macumba e algumas sociedades que se dizem filosóficas, teológicas e científicas e beneficentes e etc. E tem outros que também falam muito sobre fraternidade e caridade, né? Não, como se diz os maçons. A lista dessa ramificação do Brasil é muito longa, é afro-brasileiro também. São várias manifestações, meus queridos. Então, quais são as manifestações do espiritismo? Vamos lá, mais um pouco.
Temos na Bíblia a proibição de várias formas de espiritismo, algo semelhante tais como, vou falar algumas, não todas, mas algumas, querido. Veja bem, o que mais se destaca, né? Psicografia, do grego escrita na mente ou na alma, os que se escreve. Segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certo médio de escrever mensagens ditadas por espíritos. Mentira! Esses que escrevem, sabem tudo da tua vida, são demônios que acompanham, são espíritos malignos que acompanham, são espíritos familiares que acompanham e sabem tudo da tua vida. E eles têm capacidade sim de imitar vozes, têm capacidade de escrever e até de mostrar imagens, querido. É forte isso, né? Não se engane. E agora, ventriloquia. A ventriloquia, segundo o dicionário, é a arte de modificar a voz de maneira que pareça vir de longe e de imitar de outras pessoas ou diversos sons. É verdade. Quase eu caí aqui no charlatanismo. Ligaram para mim, dizendo que meu pai está com a voz do meu pai todinho. Minha filha, vem cá, me ajude, manda o dinheiro. Eu estou no meio da rua, o reboque está pedindo dinheiro. Isso tudo mentira. Aí o Espírito Santo fez. É mentira, ele está me enganando. Aí eu, como é o nome da sua esposa? Ele nada, ele desfez, né? Como é o nome da sua esposa? Ele, você não acredita em mim. Aí desligou. A voz idêntica que enganou até meu filho, que ele que estava negociando, queridos. Então é verdade isso, eles imitam. Imitação de outras pessoas, diversos sons. Esta arte praticada legitimamente no mundo do entretenimento tem servido também a alguns charlatões ou farsantes no espiritismo para explorar sua clientela. E não sabem eles que estão lidando com espíritos familiares e que vai de geração em geração trazendo maldições. Eles sabem tudo a respeito e por isso adivinham. Os demônios são espíritos enganadores. Antigamente falavam mentira através dos falsos profetas, como hoje também falam. Continua sua atividade hoje em dia, como foi com William Brahma também, o sonhador do século. Isto é um dos sinais proféticos que se caracterizam nos últimos dias. Apocalipse 2, 2 e 3 foi o meu testemunho. E outro vídeo, querido. Então 1 Timóteo 4:1 diz: veja também o mau exemplo de um rei, Manassés. Veja o mau exemplo que ele dava com os médios, que fez o que era mal perante o Senhor. Manassés, Saul, todos eles lidaram com médios. E teve o quê? Teve morte, queridos. Olha o que ele diz aqui. Veja também o mau exemplo de um rei que se chama Manassés, que fez o que era mal perante o Senhor. Lê 2 Reis 21, de 1 a 7. Tem um pedaço que diz: ele tratava com os médios e feiticeiros, também pôs a imagem escultura e posto ídolos, e se prostrou diante de todos eles. É forte. E a nação sofreu por causa disso. Deus permite que os espíritos mentirosos enganem os que não querem receber a verdade. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12. Então Deus permite que o espírito de enganação venha sobre esses que não querem dar ouvido à verdade de Deus. Veja o que está escrito. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu introduzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. 1 Reis 22, 28, e Deus diz: vai, seja o espírito mentiroso. Diga aí, querido, por quê? Porque você tem que dar ouvido à verdade. Adão pecou porque deu ouvido à mentira de Satanás lá no Éden. Desobedeceu. Então você tem que estar atento à palavra. A palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E o que é adivinhação é prognosticação. Vamos lá. Falamos de psicografia, ventriloquia. Adivinhação é prognosticação. Consiste em predizer eventos futuros ou descobrir coisas secretas por meio de comunicação direta ou por sinais e agouros de espíritos. A curiosidade humana leva muitos a consultar sobre sua sorte, como aquelas, né? As cartas, aquelas coisas do tarô. Recordemos que a Bíblia condena severamente a adivinhação e prognosticação. Deus as proíbe e a classifica entre abominações pagãs. Levítico 19, de uma lidinha. O castigo para os seus praticantes era a morte. Adendo outros meios modernos de adivinhação: jogar cartas de baralho e ver como cai, ler as folhas de chá no fundo de xícara, uso de tábua de oixa, mesa branca, tantos outros, né? Cartas de tarô, e ler a sorte na palma da mão dos
cliente. Isso se chama quiromancia. É verdade, quiromancia. E a astrologia também é abominável, está em Isaías 47, 12 a 15. Ai daqueles que consultam os astros, diz a palavra. Embora não estar ligada diretamente ao espiritismo, representa outra forma de adivinhação, manifestação maligna, entre tantos outros tais como a viagem astral, é a pior que tem também, a viagem astral. Muitos fazem viagem astral ou projeção astral. Dizem ele, é um fenômeno antigo citado pelos egípcios, estudado pelo Rosa Cruz, fraternidade brancas hindus, chinês e cabalista. Veja como é místico. Há muitos séculos também parece relatos individuais de autores apresentados de forma mística, hermética ou religiosa, às vezes envolvida por uma névoa sobrenatural, dizem eles. Apresentaram o fenômeno por meio de livros, palestras, cursos ou aftershocks e etc. Entre alguns autores está o Chico Xavier, que cita situações e experiências que eu, como projetor lúcido, muitas vezes pude vivenciar durante o meu período de aprendizado nesta atual reencarnação. Diz um autor, disse isso, não sou eu não. Diz que Chico Xavier teve uma experiência também semelhante, misericórdia. Existem inúmeros casos, experiência de quase morte, relatado por pessoas idôneas, acontecido em várias partes do mundo, com descrições de muito parecidas em todo o processo vivenciado por cada um. Eles chamam de projeção astral, que então é viagem astral. Meu amigo, viagem astral é possessão, meu querido, é possessão astral, possessão demoníaca. Diz que sai do espírito, sai do corpo. Ai, Jesus, como é forte isso. É muito diferente de visões espirituais. Visões espirituais se coloca em espírito. Não é o corpo que sai, o espírito sai do corpo. É a mente. Deus nos comunica pelo espírito. O espírito testifica com o espírito que somos filhos deles. E eles se identificam com os malignos, queridos. São espíritos enganadores. A viagem astral é um fenômeno muito antigo. Existe desde as primeiras civilizações do planeta. Este fenômeno também é conhecido como viagem espiritual, diz ele, né? Viagem extrafísica, projeção da consciência, voo xamânico, experiência fora do corpo e desdobramento. Trata-se da capacidade natural que todos nós temos de treinarmos, de sairmos temporariamente do nosso corpo físico. Eita, que mentira! E visitar mais dimensões espirituais da vida. Muitas religiões e filosofias estudam e ainda estudam a viagem astral, cada um a seu modo, mas esse fenômeno não pertence a uma religião ou filosofia específica, dizem eles. Pois é nato, é uma capacidade que todos os seres possuem, basta treinar, natural. Faz parte da natureza, não é algo inventado pelo homem. Sim, é inventado pelo homem e pelos seus diabos. Basta treinar, diz eles, né? Faz parte da natureza, não é algo inventado pelo homem, mentira. Acontece até mesmo em consciência de outros planetas. Sair daqui para outro planeta, meu amado, tá viajando mesmo, na maionese. E a desconsciência entre o corpo físico e o corpo psicossomático, dizem ele. Psicossomático astral, ou seja, o espírito sai do corpo e viaja mesmo na maionese, digo eu. Jesus, dizem ele, para captar energia, receber informações e realizar tarefas da dimensão chamada espiritual ou energética. Sim, são de demônios, querido. Olhais, veja de que espírito você está servindo. O praticante treinado para realizar consegue um estado de consciência, dizem ele, lucidez e rememoração cada vez maior, podendo nesta forma orientar sua evolução com mais eficiência. É uma condição inerente de todo ser humano. Mentira. Diga a ele, olha, agora veja o que eles dizem. Para quê? Para que isso? Visitar a localidade física, visitar distritos espirituais, crostais, acessar dimensões espirituais de nível superior e inferior, encontrar-se com pessoas que estão fora do corpo ou desencarnaram, auxiliar no desencarne de outras consciências, libertar a consciência da prisão do corpo humano, libertar a mente da prisão das crenças, misticismo e religiões, eliminar problemas psicológicos de várias origens, realizar autoaceleração do processo kármico, misericórdia, eliminar bloqueios energéticos doentios do corpo físico, rever a programação existencial e etc. E aí vai, as heresias crescem com força, meus amados. Veja que Deus ainda adverte a seu povo que não crê em todos os espíritos. Ora, como diz a palavra,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espírito enganador e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos falam mentiras e que tem a mente cauterizada, a própria consciência cauterizada. Cuidado, querido, com quem você está se metendo, é forte. E esses não vão herdar o reino dos céus, diz a palavra. Em Apocalipse 21 e 22 diz que os mentirosos e os abominados não herdarão o reino de Deus, serão lançados para longe da presença de Deus. Isso significa que será para sempre. Leia abaixo Apocalipse 21, veja outras passagens aqui. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, que é abominável a Deus isso, né? Aos homicidas, aos adultérios, às feitiçarias, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte significa ser ressuscitado para a morte eterna ou vida eterna. Diz assim: aquele que crê está salvo, aquele que não crê em Jesus Cristo está condenado. A palavra é sim ou é não. É sim ou é não. É forte. A alma irá sofrer eternamente no lago ardente de fogo e enxofre, diz a palavra. Será que Deus é mentiroso? A palavra é mentirosa? A Bíblia responde no livro número 23, em Números 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá, querido? Cumprirá sim, arrisca. Apocalipse simplesmente é 7 anos de tribulação na terra. A pior mentira que se prega no Espiritismo é que nós, os crentes, trocou a palavra de Deus, a Bíblia. A reencarnação pela ressurreição, essa é a pior que teve. Trocar a reencarnação pela ressurreição, dizem eles. Quando ouvi esse absurdo, quase caí para trás. Foi difícil acreditar, queridos, o que eu estava ouvindo. No livro Tito 1, versículo 2 diz: a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo eterno. Existe vida eterna. Mentir não faz parte da natureza de Deus. Ou seja, tudo é possível a Deus. Mentir não, ele não mente. A Bíblia diz também no livro de Jó, capítulo 7, 9 e 8, que diz: os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e soma, aquele que dessa sepultura nunca mais tornará a subir. Aquele que dessa sepultura não tornará a subir. Só vai ter a ressurreição, ou seja, para a morte e vida eterna, querido. Vão ser duas ressurreições. Primeiro os justos, vai ser ressuscitado, vai com ele nos ares. Se chama arrebatamento. E o segundo vai ser, depois do milênio, a segunda ressurreição vai ser todos os ímpios para o julgamento. Todos vão ser levantados, isso é muito forte. Continuando. Nunca mais tornará a sua casa, diz a palavra. Nem o lugar os conhecerá mais. Sim, ele morrerá somente uma vez, não precisa reencarnar várias vezes para se aperfeiçoar. Leia o que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 9, 27. Como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O versículo afirma morrer uma só vez, ou seja, não voltaremos em outras vidas. E haverá uma segunda morte, ou seja, Deus vai fazer ressuscitar todos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, horror eterno, que diz a palavra. Está aqui em Mateus 25, 46. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Acordarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação, para o desprezo eterno. Mateus 25, 46 é a palavra. Por que eles não falam isso para vocês? Porque são mentirosos. Pega só trechos e fala do jeito que eles querem. Para esses acontecerá isto: o restante dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Veja bem, o restante dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Apocalipse 25, 20 e o 5. Como está escrito em Apocalipse 25 e 6. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurada, a primeira ressurreição é do justo. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Que coisa tremenda, vai reinar com Jesus Cristo os 1000 anos, será um milênio. Eles falam de 3 milênios, que conversa, não existe isso não, é tanta invenção, queridos. Então lembremos, olha o que diz a palavra: segunda morte não tem autoridade. E a palavra diz:
Bem-aventurado aquele que tem a parte na primeira ressurreição, são justos, que vai ressuscitar e ficar com Jesus nos ares e vai reinar no céu. E tem mais outras coisas que eu vou falar em outros vídeos. Então lembremos que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos e não veio em outro corpo. Só isto bastaria para refletirmos a mentira que se apregou no Espiritismo, morrer, nascer, morrer, nascer. Se fosse assim, o mundo estaria de bom para melhor. E eles ainda dizem e insistem em dizer que trocamos a reencarnação e a ressurreição. Mas a palavra é bem clara e nos diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a palavra. Em verdade, ressurreição e reencarnação não são a mesma coisa, querido. Ressuscitar significa ressurgir e retornar com o mesmo corpo, enquanto reencarnar significa voltar à carne, entretanto não no mesmo corpo. Muitos espíritos têm e lêem a Bíblia, mas dissertam do jeito que eles querem. E se eles não deram crédito a isto, é a mesma coisa de dizer que a pregação da cruz e do seu sacrifício em Cristo nada valeu. Veja a palavra que diz sobre a ressurreição. Aquele que diz que não tem ressurreição, olha, escute. Veja, está em 1 Coríntios 15, 13, 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também vã a vossa fé. É vã a minha pregação, é vã a minha fé. Porque ele não ressuscitou, dizem eles, né? Mas aqui está dizendo, então é vã a minha fé, disse Paulo, né? E somos tidos por falso testemunho de Deus, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Fica aí, está dizendo que Cristo não ressuscitou, os espíritas dizem assim. E se Cristo não ressuscitou, ele diz que reencarnou, né? A palavra continua. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecendo nos vossos pecados. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, e o segundo Adão veio a ressurreição dos mortos, dando vida no espírito também. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, quando ele arrebatar as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, no arrebatamento. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, Pai, quando houver destruído todo o principado. Principados são os mentirosos, são as hostes malignas, os espíritos malignos, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, não haverá morte. Por isso que fala salvação para a vida eterna. É Jesus Cristo que dá a salvação, queridos. Veja bem, veja que Deus é o nosso pão que desceu do céu para nos dar alimento diário. E a salvação eterna. E falando em pão, me lembrei do dia 12/9 de 2017. Estava orando e de repente vejo uma mão pegando o pão. E me vê essa passagem que fala do pão e da ressurreição ao mesmo tempo. Que ele nos ressuscita nos últimos dias. Veja bem a palavra agora. Como é fato. E é verdade. Conhecereis a verdade e te libertará. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenha visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade do Pai que me enviou, diz o Senhor. E a vontade que o Pai me enviou é esta, que eu não perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ver o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Lê João 6, de 35 a 40. Pelo contrário, eu ressuscitarei ele no último dia. De fato, todos que você me vem a mim e crê tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Repete 2 vezes, querido. E continuando, em João 11:22 diz, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Os vossos mortos, também o meu cadáver, está em Isaías 26:1. Eu amei essa palavra. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão. Despertai e exultai que habitai no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz a seus mortos. Lê Ezequiel 37, fala o vale dos ossos secos, fala um pouco da ressurreição. Colocarei o Espírito e eles vão se levantar um exército, meu amado, isso é tremendo. Fala também da ressurreição.
Prezado amigo, não se deixe enganar como lemos acima, entre tantas passagens que citei, somente algumas para que fique bem claro que devemos ser a baluarte da verdade, que está em Timóteo. É a igreja do Deus vivo, a baluarte da verdade, querido. Não se amolde a este mundo. Deus não pode mentir, logo a sua palavra é a verdade e vai se cumprir, queira nós ou não. Não deixe para depois, aceite Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, para que possa gozar da alegria e da vida eterna. O Espírito diz que Jesus se refere a João Batista como a reencarnação de Elias. Não, é mentira. Vamos lá em Mateus 11, 12 e 14. Desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e violência toma de assalto, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este Elias que havia de vir, que Jesus está dizendo que João Batista assumiu o papel profético de Elias, no poder de Elias, como está em Lucas 1. No poder de Elias, ao enfrentar corajosamente o pecado e conduzir as pessoas a Deus, como você deve fazer isso, você é o Elias de hoje. Como diz a palavra, irá diante do Senhor do espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar o Senhor, um povo preparado. Lucas 1,17 diz assim: irá diante do Senhor, ou seja, João Batista irá diante do Senhor no espírito e poder. No espírito e poder, ou seja, no poder. Receberei esse poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, meu querido. É no poder de Elias. Não é de reencarnando nunca, porque Elias no Antigo Testamento foi arrebatado. Ele não foi reencarnado, ele não vai ser encarnado aqui. Não, é mentira. Como também temos esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus, está dentro de nós. Veja a palavra Romanos 8,11. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, igualmente nos ressuscitará. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em nós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo, Jesus, igualmente vos dará a vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Olha que palavra. Ele nos dará vida aos corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. O mesmo poder. É o poder. João Batista vem no poder de Elias. O mesmo Espírito que habita, que ressuscitou Jesus, está dentro de nós, querido. Ainda dentro desse assunto, eu quero lembrar o amigo que as pessoas só podem reencarnar se ela morrer. Estou correto? Sim. Estou. Isto é a doutrina do Espiritismo. Então é um mal entendido, uma vez que o profeta Elias não morreu do Antigo Testamento. Foi arrebatado, ele não foi reencarnado em João Batista, e sim o mesmo poder do Espírito Santo, que estava sobre ele, está sobre nós, para pregar boa nova. Está escrito que Elias, ao falar ao seu sucessor, disse. A Eliseu respondeu: indo eles caminhando, conversando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho, foi levado. Num redemoinho, ele foi arrebatado, como seremos arrebatados também. Podemos observar no texto acima, no versículo 11, que Elias não morreu, veio um carro de fogo, querido, foi tomado por um redemoinho, foi levado ao céu. Tem um outro personagem da Bíblia que também não conheceu a morte. Seu nome é Enoque, é o 7º depois de Adão. Leia abaixo Gênesis 5:22. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, foi levado, arrebatado, porquanto Deus o tomou. Da mesma forma que tomou Enoque, vai tomar a sua noiva. Na hora que a gente tiver, ele vem. Se a gente estiver vivo na hora, ele vai ser arrebatado. A gente vai ver, nem vê a morte esses. Diz em Lucas, diz assim: feliz daqueles que, quando viu o reino do céu, não vão ver a morte. Eita, que palavra, viu? Ou seja, Jesus Cristo vem, vai ressuscitar os mortos, e os que estão vivos vai ser arrebatado juntamente com eles. Que tremendo! Para esses não vão ver nem a morte, nem a primeira, nem a segunda, nenhuma. Que maravilha saber disso. Podemos observar no versículo 24 que Deus tomou Enoque para si. Se lermos todo o capítulo 5 de Gênesis, vamos observar que todos os demais morreram. Enoque não foi tomado, assim como Elias, e a sua noiva também não vai ser morta. A noiva, na hora que ele vir, vai ser levada. A noiva fiel, querido. A igreja baluarte da verdade, amada e fiel, vai ser tomada quando o Senhor mandar tocar a trombeta,
vai ser elevada aquela que anda com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Isso é um exemplo, querido. Aleluia! Então, continuemos no outro vídeo. Glória a Deus por isso, querido. Vamos continuar com uma pergunta. E agora, onde está a reencarnação? Vamos ver no próximo vídeo. Esse é o primeiro, vamos para o segundo. Glória a Deus por isso, que te dá mais entendimento, querido. Até já!